Aproveitar para entrar em mais detalhes sobre a situação de Mauro Cid. Vamos, inclusive, a gente separou o trecho de um dos momentos em que Alexandre de Moraes questiona e traz o assunto da delação durante o julgamento e o voto dele. Vamos assistir. As defesas, inicialmente, é importante pontuar, insistem, eu diria, que confundem os 8 primeiros depoimentos dados sucessivamente em 28 de agosto de 2023 com 8 delações contraditórias. Isso foi reiteradamente dito aqui, como se fosse uma verdade. Isso, com todo respeito, beira a litigância de má-fé. Isso beira a litigância de má-fé, dizer que os 8 primeiros depoimentos foram 8 delações contraditórias. Ou beira total desconhecimento dos autos, não leram os autos, ou beira litigância de má-fé. A gente consegue ver justamente esse tom que o ministro Adani estava até comentando aqui atrás, dizendo que beira má-fé. Quem diz ali que na acusação Cid prestou 9 questões, 9 falas completamente diferentes, né, Dani? O que a gente pode amarrar dessa história? Então, eu estava até aqui comentando com o Sakamoto e também com a Nath, enquanto a gente exibia, porque o ministro ele inicia o julgamento um tom acima do próprio tom dele, né? Assim, tem mais do que firmeza ou de contundência, tem mais do que isso, tem um certo tom de indignação. Na abertura da fala do ministro Alexandre de Moraes. Sakamoto disse que ele foi suavizando ali no final também 5 horas naquele tom, acho que nem ele daria conta. Mas o que acontece, né? Qual é o problema, Natália e o nosso telespectador, o nosso assinante, o nosso ouvinte, você que está com a gente em todas as plataformas, né? Qual é o grande problema da delação do Mauro Cid? O Sakamoto vai poder falar disso com muito mais propriedade do que eu. O delator, gente, todo delator é bandido, porque para você fazer a delação, você tem de assumir que você participou de um crime. Então, partimos do princípio de que santo não faz delação, não é padre quem senta para negociar benefício com a polícia, com o Ministério Público e com o Judiciário. É um criminoso, confesso. Dito isso, para que a justiça dê o benefício de diminuir pena, ou no caso do Mauro Cid, além de diminuir pena, eximir os familiares que ele arrastou para dentro de uma série de investigações ao produzir uma carteira falsa de vacinação para sua mulher entrar e sair dos Estados Unidos durante a pandemia, ou fazer o pai de vendedor de muamba de presentes recebidos pela presidência da República no exterior. O pai dele se autofotografou ao registrar um estojo que ele estava tentando vender, salvo engano, em Miami, naquela ocasião. Então, o Cid faz a delação quando ele percebe que o pai, a mulher e até a filha Gabriela, né, poderiam ser penalizados por conta dos atos ali que haviam sido descobertos pela polícia. Para fazer um acordo com ele, para a família dele ficar de fora e ele não pegar mais de 2 anos de pena, ele tinha que ser leal, ou seja, ele não pode esconder nada da justiça, ele não pode mentir e ele não pode omitir. E aí, para além das idas e vindas, porque se você pega lá o Emílio Odebrecht, né, vamos lembrar que quando a Lava Jato estava no auge, o Emílio Odebrecht vai prestar um depoimento e é apertado pelo procurador na ocasião até usar o termo. Esse sim, né, porque ele fala, isso aqui não é uma conversa de amigos, lembra? Teve uma altercação bem ríspida ali, né? O Mauro Cid omite de tudo que ele fez, né? Além dele ter conversado, segundo a acusação, né? Ou segundo a defesa dos réus, por WhatsApp ou por Instagram, perfil do Instagram, com o advogado de um colega dele, que é do Marcelo Câmara, eles atuavam juntos na ajudância de ordem e teria tratado de assuntos relativos à delação, ele omitiu num primeiro momento, e esse é o ponto nevrálgico aí que eu acho que vai custar para Mauro Cid, o fato de que Braga Neto teria, segundo ele, dado dinheiro para manifestações golpistas. A primeira delação do Cid, a primeira versão do Cid, a delação é uma só, não contemplava isso. Isso aparece com a investigação da Polícia Federal. Então, veja, a investigação ela foi tão bem feita que, omitindo o delator, a Polícia Federal vira e fala, ministro, a gente encontrou isso aqui, o delator não citou e eu, Polícia Federal, estou pedindo a revisão deste acordo.
E aí Alexandre de Moraes chama Cid e faz aquele interrogatório. Mas a grande questão aí ele foi desleal à justiça, porque aos outros réus, ele é réu como os outros, aos outros réus ele não deve nada. Mas a partir do momento que ele firma o contrato de delação, ele não pode enganar o Estado que está dando a ele um benefício para entregar essa cadeia, essa organização criminosa, tal qual descrita aí pelo ministro. A grande questão dele houve uma omissão. Quanto vai custar essa omissão? A gente vai ter de esperar para ver. A discussão é com a justiça, como a Dani traz aqui. Queria a ajuda da doutora Juliana, que tem tanta experiência, inclusive na época da Lava Jato, né, Ju? Para a gente entender aqui o que está em jogo para o Mauro Cid. Quando a gente vê essa defesa do Moraes mais cedo, o que ele trouxe ali de elemento que a gente pode entender na hora de confrontar o que os advogados estavam falando quanto à delação e que a gente pode ver no comportamento dos próximos ministros agora à tarde? Perfeito. Antes de eu iniciar minha fala, eu quero deixar meu cumprimento para Daniela Lima, que eu vi as notícias ontem de que ela faria parte da equipe da UOL e não esperava encontrá-la já no seu primeiro dia de trabalho. Daniela, te desejo boa sorte. Muito obrigada, doutora. A tua cobertura das eleições de 2022 foi das mais geniais que eu acompanhei e realmente seria um desperdício você não estar acompanhando aí esse momento histórico. Eu fico muito feliz de te ver aqui na UOL e faço votos que você tenha um período muito proveitoso, porque você é fantástico, eu sou muito sua fã. Eu não poderia perder esse momento de chat e lhe elogiar todos. E desejar as boas-vindas. Obrigada, doutora. Mas vamos lá ao que viemos. Bom, de fato, todo mundo que trabalha com uma delação, né, efetivamente vai ter que tomar alguns cuidados. Dentre esses cuidados, não mentir e não omitir. O que eu imagino que tenha sido um desafio aqui ao Mauro Cid, e aqui quero deixar bem claro que faço uma ilação devido à complexidade dos fatos em que ele estava trabalhando, dar conta de tudo aquilo que ele precisava trazer, né? São muitos fatos, são muitas situações, são muitas datas, então o 7 de setembro, é o 5 de outubro, é a agenda, realmente a gente tem um problema, que não necessariamente é um problema, mas um desafio da quantidade de provas e da quantidade de fatos. Então aqui eu trago que uma omissão não necessariamente vai importar em consequências para o delator, se restar comprovado que ele não sabia ou não tinha condições de dizer que aquela informação era efetivamente relevante, né? Talvez essas peças do quebra-cabeça tenham sido juntadas mais para frente e uma informação que não se reputou relevante no primeiro momento passou a ser relevante no segundo momento. Não obstante, não me pareça ser a situação que é trazida aqui pela Dani com relação ao financiamento, suposto financiamento do Braga Neto, mas enfim, a omissão por si só não é um fato tão grave, né, quanto uma mentira, por exemplo, ou uma tentativa de, em alguma medida, tergiversar, modificar fatos ali para levar a justiça a erro. No entanto, nós temos aqui uma situação muito delicada em medir o tamanho dessa deslealdade, porque não obstante a colaboração premiada não seja prova, seja meio de prova, se o voto aponta um defeito muito grave nessa colaboração premiada, a gente já pode entrar num espaço de discussão da validade dessa colaboração premiada. Então, esse apontar o defeito vai ter que ser realizado de uma maneira muito cuidadosa se nós efetivamente formos falar aqui em uma eventual penalidade para o Mauro Cid. Essa penalidade deveria vir, na minha leitura, se nós identificarmos que essa omissão importou em um prejuízo investigativo, né? Ou importou em a identificação de uma situação e que tentou levar, seja o juiz ou a polícia, a erro nesta omissão. Do contrário, eu particularmente entendo que seria mais estratégico que fosse reconhecida e fosse avalizada integralmente esta colaboração premiada. A gente fala muito em cuidar para não encorajar que futuros colaboradores, futuros delatores tenham um comportamento similar, mas nós estamos falando de um julgamento muito particular, inédito na história e que não me parece que vai servir efetivamente como uma base muito sólida para julgamentos futuros. Nós estamos falando de algo absolutamente atípico. E é preciso tomar um cuidado, o Sakamoto comentava aqui sobre a questão do potencial backlash, né, de como a população vai reagir com essas manifestações, etc. Então, eu sou da opinião, Natália, que a gente precisa tomar alguns cuidados
para que um voto contundente não seja um voto verborrágico e para que essa indignação, né, para que essa tentativa de penalidade ou de censura com relação ao comportamento do Mauro Cid não se torne um elo frágil na construção de um voto que até o momento me parece absolutamente sólido e totalmente concatenado em sua racionalidade. Então, é uma linha muito tênue entre a gente responsabilizar, penalizar aquele que omitiu uma informação importante e fragilizar um meio de prova que é essencial à construção da racionalidade do processo. Do contrário, nós teríamos uma série de provas soltas. Então, a colaboração ela vem para dar o início dessa puxada de novelo, né, que foi extremamente importante para a gente conseguir compreender como essas relações se davam, como essas provas se encaixavam na trama golpista. É um desafio, esse julgamento é um julgamento muito delicado do ponto de vista técnico e do ponto de vista político também. Com certeza, muito complexo, mas muito boa essa sua ponderação, Ju. Só bem rapidinho para a gente avançar aqui na conversa sobre isso, a questão de contestação mesmo e de eventuais respostas às questões do Mauro Cid, a gente pode ter em que momento? Perfeito. Veja, eu entenderia que isso deveria ter vindo já no voto do ministro Alexandre de Moraes, né? Porque essas consequências, elas são tratadas, elas integram a ratio decidendi, então deveria estar ali já esculpida no voto do ministro. Eu entendo, portanto, que pelo menos nesse primeiro momento isso não deve aparecer, salvo sim alguma divergência específica com relação a esse ponto. Eu não vi em nenhum momento ele enfrentar, aliás, quando ele enfrentou defendendo a legalidade da colaboração, dizendo que não há 8 depoimentos diferentes, o que há são conversas que ocorreram nessa tratativa, sejam conversas que tinham por intuito realizar alguma complementação, seja para entrega de provas, enfim, seja para negociação dos termos. Então, ele afasta essa legalidade, essa ilegalidade, melhor dizendo. Então, me parece que no voto não foi trazido nada nesse sentido. Eu não consigo enxergar em que outro momento essa finalidade poderia ser trazida dentro dos autos. A gente pode considerar essa discussão meio que encerrada, então, de certa forma, Dani, ou não? O ministro, a doutora está certa, o ministro diz, ele enfrenta o que ele chama juridiquês, né, gente? Juridiquês castiço. Antes de iniciar o voto, o ministro enfrenta as preliminares, né? No juridiquês castiço, o que é isso? São questões colocadas pelas defesas para afastar determinados aspectos da acusação. A primeira que ele enfrenta é sobre a delação de Mauro Cid. E aí ele faz, como a doutora muito bem observou, uma defesa da legalidade da delação, mas ele termina dizendo, e eu anotei, por isso que eu fiquei com a informação na cabeça. O ministro termina dizendo que omissões não acarretam nulidade. Ou seja, ele diz, a delação não é imprestável juridicamente, não precisa ser jogada fora juridicamente, mas sim serão levadas em conta, ele diz, palavras dele, da concessão ou não da totalidade do benefício. O que eu acredito que vai acontecer é que, ao avançarem os outros votos, a delação será escrutinada, como eu disse, a expectativa é muito enfaticamente sobre o voto do ministro Luiz Fux. E a partir dali, na hora de se fechar dosimetria, entrará também no cômputo o que vai parar dos benefícios de Mauro Cid. Lembrando, né, gente, não é só cana pequena para ele, né? 2 anos é o máximo que a defesa dele acordou, pediu, né? Mas também livrar a família de eventual processo. Então, pode ter majoração ou piora para a situação do pai dele, como eu disse, flagrado ali, vendendo objetos da presidência da República, segundo a Polícia Federal, para Jair Bolsonaro. Eu queria, antes de passar para você, Nath, trazer uma informação. Eu perguntei para os integrantes da primeira turma quem foi o autor da sugestão de que não houvesse a parte durante os votos, ou seja, de que um ministro não pudesse contraditar o outro durante o julgamento, o que é a praxe. Segundo o ministro que me respondeu, foi o próprio Luiz Fux. E foi nesse ponto justamente das preliminares, onde teve essa discussão em torno da delação do Mauro Cid, que o ministro Fux destacou que vai ter algumas divergências. Queria te ouvir também sobre essas expectativas em torno da discussão da delação aqui, Sakamoto. E muito importante também quando a Ju fala em situações de que
vê se questões de possíveis omissões ou não de Mauro Cid têm atrapalhado de alguma forma a Polícia Federal, que isso que entraria com alguma importância ali dentro. Dos fatos que a gente vê em torno de Mauro Cid, principalmente em torno de Braga Neto, queria te ouvir também sobre o que a gente pode esperar no voto dos próximos ministros. Bem, claro que há uma chance grande do ministro Luiz Fux questionar a delação. Eu acredito que vai ser o único e é claro que a delação vai continuar valendo. Tem um ponto interessante da delação que é o seguinte: o Bolsonaro e os advogados deles, os advogados dos outros réus, tentaram vender a ideia de que o Mauro Cid foi torturado por Alexandre de Moraes, foi torturado pela primeira turma, pela Polícia Federal. O próprio advogado do Mauro Cid correu agora no julgamento para reforçar, ele não foi torturado, foi livre, espontânea vontade, exatamente com medo também de perder de perder o prêmio, mas também sabendo que o seu cliente é que fez caca no processo. A porcaria foi posta na mesa pelo Mauro Cid e não pela justiça ou pela polícia. Então é o seguinte, nessa situação, a justiça e a polícia podem eles checarem, o que eu faço a partir de agora? A justiça pode muito bem falar, vale a delação, você não tem prêmio nenhum porque você tentou segurar a onda e não contar tudo. Ou, olha, vou te premiar, mas não vou te premiar com tudo porque lá no começo, quando a gente acertou, você demorou para isso. E aí a pergunta, o pessoal fala, tá bom, mas por que ele fez isso? E agora vamos lembrar quem é Mauro Cid. Quem é Mauro Cid? Mauro Cid é uma pessoa que tinha uma boa carreira militar antes de se encontrar com Jair Messias Bolsonaro, ia ter uma carreira, até inclusive fora do país, voltar para o país, ele foi ser ajudante de ordens, né, tenente-coronel, foi ser ajudante de ordens do Bolsonaro, esperando inclusive que com isso pudesse acelerar a sua carreira, chegando mais rapidamente onde o seu pai, Mauro Lorena Cid, chegou até a aposentadoria, porque depois virou vendedor de joias ambulantes, joias essas doadas por países árabes ao Brasil, e ele ficava lá cotando preço de ouro para o Bolsonaro lá em Miami. Mas o que, na verdade, mancha o currículo do velho Cid, né, do Lorena Cid. Mas o que acontece? O Mauro Cid é uma pessoa que viveu, cresceu no meio militar, seus amigos são militares, as pessoas que ele admira são militares, aliás, as pessoas que ele admira são muitas delas réus nesse processo inteiro. Então, o que acontece? Você imagina essa pessoa que está inserida no meio militar em todas as dimensões possíveis. E aí, ele delata para livrar, como a Dani colocou, o pai, a família, ele mesmo, para que a desgraça não caia inteira sobre ele. Por quê? Porque ele participou de tudo aquilo. Ele esteve lá naquilo, não teve poder decisório, mas estava lá. Então, o que ele faz? Ele, no meio de tudo isso, ele começa, é claro, imagina se você no lugar dele. Na hora que você for conversar com os amigos, não, me forçaram a falar isso, eu não queria falar isso dele, não queria falar isso de você, não queria falar isso de não sei o que lá. É óbvio que vão falar e ele vai falar isso. Ele está querendo livrar a amizade que ainda resta com um grupo social na qual ele está inserido. E esse é o ponto. O Mauro Cid, se for pegar delação após delação, o Mauro Cid não entregava tudo. Ele estava claramente protegendo esse pessoal. Aí chegou até o ponto do próprio Moraes falar assim, meu irmão, seguinte, deu uma bronca nele. Bronca essa que foi elogiada pelo próprio advogado do Mauro Cid no depoimento na semana passada. Falou, o senhor tinha razão em dar o pito no meu cliente, porque ele estava segurando informação. Aí o Moraes falou, Mauro Cid, se isso é tortura, então todo juiz no Brasil está torturando gente em julgamento. Ele fala o seguinte, Mauro Cid, meu amigo, você está tendo chance de falar, você não está falando, você vai perder o prêmio. Isso é a tortura que o pessoal está colocando em cima da mesa. Aí o Mauro Cid falou, pera lá, não, eu vou falar. E só para terminar, mas tudo o que está acontecendo só está acontecendo por causa do Mauro Cid. Se for tirar o Mauro Cid, nada se sustenta. A Dani já colocou muito bem que o próprio Alexandre de Moraes estrutura todo o voto dele, deixando um peso menor para a delação. Mas olha como a delação é interessante. O Mauro Cid meteu Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro na cena do crime, falando que os dois ficavam de mimimi no ouvido do Jair, pedindo intervenção. Polícia Federal não indiciou os dois, Procuradoria-Geral da República não denunciou os dois e os dois não são réus. Então falar que a delação do Mauro Cid está condenando alguém é ignorar esses dois. Mas o Moraes está protegendo Eduardo Bolsonaro. Tá de brincadeira. Logo, Eduardo? Claro que não. Então,
É óbvio que, no final das contas, o Mauro Cid, as informações que ele prestou foram fundamentais para começar, mas não para terminar. Mauro Cid é ponto de partida, não é ponto de chegada. Ponto de chegada são as toneladas de provas que a gente tem por aí. Como a gente pode ver, né, Dani? Além de análise, Sakamoto entrega aqui até uma aula de teatro. Gente, mas que é importante pra gente engajar, entender o que É um japonês italiano nessa hora, não tem jeito bom. assim, desculpa. Eu segurei aqui, a Natália testemunhou, eu segurei. Eu só queria lembrar de Mauro Cid 2 momentos, né? O que, avisado, que, gente, ele chega a ser preso de novo. É preciso lembrar, né, disso. Ele sai, ele faz o acordo. Quando ele faz o acordo de delação premiada, a investigação do 8 de janeiro já estava em andamento, muito bem em andamento, já tinha bastante coisa ali, a ponto de muita gente dizer, olha, talvez a Polícia Federal, a PGR, nem queira esse acordo, porque já tem muita coisa. Até foi para dar uma endurecida, é uma negociação. E ela, por definição, ela tem que ser uma negociação dura, porque, de novo, é o Estado dando um benefício a um criminoso confesso. Então, ele precisa, né, ela precisa ser valiosa para a justiça, não para o cidadão. Ou seja, precisa ser valiosa para o país, não para o criminoso que está sendo beneficiado. Mas, então, quando se pega a primeira linha de omissões nos depoimentos que o Mauro Cid teve de prestar, como todo delator, gente, é obrigado a fazer, ele é avisado de que vai voltar para a cadeia por um juiz auxiliar, né, do Supremo Tribunal Federal, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e ele desmaia. Lembra disso, Sakamoto? Ele tem uma espécie de mal súbito. E num segundo momento, quando ele é questionado durante, né, este depoimento sobre as omissões, ele fala, o senhor precisa entender, se dirigindo ao juiz, né, que esse era o meu grupo, grosso modo aqui, claro, né? Esse era o meu grupo. E olha o que aconteceu. Eu virei um leproso, não é a expressão que ele usa, mas ele diz que, né, não tem mais ninguém para falar. Enquanto isso, o Bolsonaro está milionário, ele fala, recebendo 17 milhões pelo Pix. E aí ele compara as situações. Ele fala, eu não tenho nem... A minha família caiu em desgraça, né? Eu não tenho mais com quem falar, eu virei essa figura tóxica, enquanto o ex-presidente está, a palavra dele, aí ele usa, milionário, recebendo 17 milhões pelo Pix. Então, esse é um ambiente que o Sakamoto... E me lembrei muito claramente dele tentando não voltar para a cadeia, dizendo, ó, eu falei mesmo, mas falei porque olha a minha situação aqui, né? E ele chega ali a ter um mal súbito ao saber que vai voltar. Não, e o mais louco é que o Mauro Cid estava, acho que ele assumiu o batalhão de operações especiais, né, lá em Goiânia, né? Então, a pessoa que assumiu o batalhão de operações especiais desmaia diante da pressão. Né? Isso também... Detalhe, ele assumiria, né, esse batalhão que no plano, punhal verde e amarelo, no plano dos kids pretos, seria o batalhão... Porque, veja, gente, a partir do momento, é preciso lembrar, né? Se as 5 horas de voto do ministro não foram suficientes, a gente vai lembrar você aqui. A partir do momento em que o comandante do Exército de turno, o general Freire Gomes, diz eu não vou participar disso, e... Segundo o chefe da aeronáutica, chega a dizer para Bolsonaro, olha, se o senhor insistir, isso aí é para dar voz de prisão. Então, vamos lembrar aqui. A partir do momento em que o comandante do Exército fala, eu estou fora, dizendo português, claro, o que é passado, o que se trata nos bastidores? Como subverter o próprio comandante do Exército. Como? Numa frente, você tem a ordem do Braga Neto. Vai lá e joga a cabeça deles para os leões, nas redes sociais, né? Na outra, você tem uma série de tratativas para acionar o Batalhão de Operações Terrestres e o Batalhão Especial de Goiânia. Para quê? Para usar militares contra a ordem do comandante do Exército. Então, era tipo o golpe dentro do golpe, dentro do golpe, dentro do golpe, em cima do próprio comandante do Exército, o general Freire Gomes. Estava até tentando achar um trecho específico aqui em que ele fala sobre o Garnier nessa lógica de tentar também intimidar outras tropas em si. Não é só quem botou a tropa em disposição que entra nessa discussão, né, pessoal? Mas eu queria avançar com a doutora Juliana aqui também. A gente está a 10 minutinhos, mais ou menos, da retomada do julgamento. O pessoal está comendo rápido, né? O pessoal está almoçando rápido. O Dino falou que não era nem para ter almoço, mas o advogado do Heleno ia ficar bravo também. Se a gente lembra lá de trás de toda a polêmica, as redes sociais
explodindo durante a discussão da denúncia Do lanchinho, por causa do gente. lanche importante. Os memes sempre andam em paralelo com as notícias por aqui, vocês bem Sensacional. sabem. Mas, Ju, queria entender um pouquinho com você aqui, porque se a gente acompanhar os próximos ministros seguindo na mesma linha do Moraes, a gente pode ver penas ali que beiram na faixa dos 40 anos. Nessa questão que a gente vai acompanhar, inclusive no final do cálculo das penas depois das eventuais condenações, o que a gente pode esperar aqui dessa matemática agora, envolvendo outros nomes para além de Bolsonaro também, que a gente está falando mais? Legal. O cálculo de pena aqui no Brasil, ele funciona utilizando um método que a gente chama de método trifásico. Então, para cada um dos delitos que for o réu condenado, nós vamos fazer esse cálculo, partindo da pena base. Então, a gente sempre vai olhar a menor pena do delito. Vamos adotar aqui um exemplo, seja 5 anos, né? A gente vai partir desses 5 anos e olhar cada um dos critérios para ver se a gente sobe ou não essa pena base. Aí nós temos outras 2 fases ainda, em que a gente vai ver agravantes, atenuantes, qualificadoras, para a gente conseguir chegar numa pena final. Vamos ver se teve confissão, por exemplo, vamos ver se incide alguma qualificadora, vamos ver se tem alguma atenuante que possa ser aplicada ou até alguma agravante, para chegar nesse cálculo final. Quando a gente calcula, então, todos esses delitos, a gente vai ver, algum deles teve continuidade, para a gente colocar ali um aumento dessa pena. Então, é realmente um cálculo matemático muito cuidadoso para cada um dos crimes, para, ao final, a gente conseguir ter essa pena final. A gente só vai ter como estimar o quanto de pena, se a gente vai chegar ali próximo dos 40 anos, né, que o pessoal estava comentando ali ser possível para o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando a gente souber por quais crimes efetivamente esse voto final vai condená-lo. Lembrando que uma abertura de divergência não significa necessariamente que vai ser uma divergência total, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma divergência que seja total, apontando a nulidade ali da colaboração premiada, desse meio de prova, ou o cerceamento de defesa, que muitas defesas trouxeram, né? Afirmando que não tiveram acesso a toda a documentação, e isso afastaria por completo essa parte aí do cálculo de pena nesse voto divergente, enquanto a gente pode ter uma divergência parcial, que vai dizer ali sobre a possibilidade de condenação pela tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, mas vai absolver do dano qualificado por ausência de liame fático, ou vai absolver da ORCRIM. Então, vai depender muito de como vier esse corpo do voto, né? E a gente não tem como antecipar. Me parece que a gente vai caminhar aqui para um acompanhamento dos demais ministros que não o Fux, então a gente teria esse cálculo realizado para cada um desses delitos. É claro, por exemplo, quem é o líder da ORCRIM sempre vai ter uma pena maior com relação ao crime de organização criminosa do que quem é o liderado. Então, há uma série de questões aí que vão ser utilizadas para fazer a individualização da pena, que deve ser realizada para cada um dos réus. E retomando aí uma questão que foi trazida também pela Daniela, né? É possível, é claro, que a gente ainda tenha alguma incursão nessa questão do Mauro Cid, de como vai pegar essa omissão realmente nesse momento da dosimetria da pena. É clássico que a gente já trate dessa fundamentação no correr do voto, mas é estratégico da parte do ministro Alexandre de Moraes que essa fundamentação de maneira mais dedicada, né, mais cuidadosa, seja realizada nesse segundo momento da dosimetria. Então, talvez tenha sido aí uma estratégia do ministro para que a gente vá tratar dessas questões de consequências tão somente nesse segundo momento, quando tiver pacificado quem é condenado, quem é absolvido e as consequências para cada um dos réus.